Então, pessoal, dando sequência à nossa aula de circuitos 1, tá? Então, estamos falando então, sobre circuitos de segunda ordem, ou seja, circuitos contendo resistores, capacitores e indutores, né? E agora, na última aula, nós vimos então o circuito RLC série, né, sem fonte, e agora nós vamos ver o circuito série RLC com fonte, tá? Então, só fazendo uma breve revisão do que nós vimos na última aula. Na última aula, então, nós vimos esse exemplo aqui, e nós calculamos as condições iniciais, tá? Então, o que são as condições iniciais? Nós analisávamos esse circuito, então, para t menor do que 0 menos, tá? Então, nesse caso aqui, a chave abre em t igual a 0, ok? Então, para t menor do que 0 menos, essa chave aqui, se ela vai abrir, então quer dizer que ela estava fechada, tá? Se ela estava fechada, então esse resistor de 2 ohms estava ligado no circuito, tá? E daí a gente considera que passou muito tempo lá de menos infinito até zero, então o circuito já está em regime permanente, ou seja, a corrente no indutor não varia mais e a tensão no indutor não varia mais, tá? Os dois estão totalmente carregados. O indutor está carregado com corrente e o capacitor está carregado com tensão, ok? Então, se o indutor está totalmente carregado, a corrente não varia mais e a tensão dele é igual a zero, ok? Então, o indutor vira um curto-circuito. E o capacitor também está totalmente carregado, ou seja, a sua tensão não varia mais. Logo, a sua corrente é zero. Então, o capacitor vira um circuito aberto. Então, ele estava aqui, né? Vira um circuito aberto. Então, essa tensão aqui, nesse caso, é igual à tensão em cima do resistor, tá? Então, como é que a gente analisa as condições iniciais? A gente troca o indutor por um curto-circuito e o capacitor por um circuito aberto. Depois, o que acontecia? A chave abria, tá? Depois que a chave abria, então nós tínhamos o indutor carregado, o capacitor carregado, e logo que trocou, né, em t igual a 0 mais, logo depois que a chave abriu, a sua corrente não varia, né? Porque a corrente do indutor não pode variar abruptamente. E a tensão no capacitor também não varia abruptamente. Então aqui nós resolvíamos o quê? A tensão no indutor para 0 mais e a corrente no capacitor para 0 mais. Tá? Então neste caso aqui específico, a tensão no indutor, o que a gente fazia? A gente considerava a tensão do capacitor como sendo constante, e daí a gente considerava a corrente que estava passando aqui era a corrente do indutor, né? Porque ele estava carregado. Então a gente calculava a tensão aqui no resistor, que era a tensão de VR de 0 mais, né? E daí aplicávamos, que era 4 vezes a corrente do indutor, né? Que está aqui, ó. Fazíamos uma malha aqui dentro, né? Somávamos as tensões e calculávamos a tensão no indutor, tá? Que era esta tensão aqui que a gente estava buscando. Essa tensão aqui do capacitor é a tensão da etapa anterior, né? Que seria o VC de 0 menos, que aí vai ser igual a de 0 mais, tá? E essa corrente aqui, ó, é a corrente de 0 mais, que é igual a de 0 menos, que ficou da etapa anterior, tá? Então daí a gente tirava a tensão do indutor. E a corrente no capacitor, para 0 mais, ela é igual à corrente do indutor, né? Porque está todo mundo em série, tá? Então essa corrente que está passando aqui, ela era abruptamente aparecia essa corrente no capacitor, tá? E a partir dali ele começava a se carregar ou descarregar dependendo do sentido, tá? Então assim a gente calculava as condições iniciais, tá? Que são as condições iniciais convencionais, digamos. E daí depois a gente ia calcular a derivada, tá? A derivada da corrente em 0 mais e a da tensão em 0 mais, tá? Então a gente analisava pela equação, né? No indutor, no caso, a gente usava essa equação aqui, né? Que era L dI dt. Essa equação vale para todo tempo maior que 0 mais. E daí a gente substitui, então, 0 mais nessa equação. E daí aqui a gente isolava esta derivada aqui, que era simplesmente a tensão de 0 mais dividido pela indutância, tá? E a do capacitor também. Era a corrente do capacitor sobre a sua capacitância, tá? Então isso aqui dava uma unidade, né? Que vocês lembram lá que era volt por segundo. E isso aqui era a corrente, né? Ampere por segundo, tá? Então, uma condição inicial diz o ponto onde, por exemplo, se a gente estava fazendo do indutor, então, digamos que ele começasse em 4 amperes, aqui fosse a condição inicial, tá? Então, isso era um valor que a gente precisava para achar o valor da equação, e aqui era a derivada naquele ponto. Então, se digamos fosse 2 amperes por segundo, que significa que a corrente estava saindo, nesse ponto ela estava indo para cima, tá? Então, é o ponto mais a direção que ela está indo naquele ponto, tá? Então, a partir disso, resolvendo a equação diferencial, nós achávamos então a equação, tá? E para t igual a infinito, era a mesma coisa do que a primeira etapa, né? Então a gente troca o indutor e o capacitor estão novamente carregados, né? E daí nós trocamos o indutor por um curto-circuito e a tensão do capacitor por o capacitor por um circuito aberto, tá? Então nesse caso aqui eu dou o circuito RLC série. Como o capacitor vai abrir, né? Então a sua corrente do capacitor vai ser zero, logo a corrente do indutor vai ser zero também, tá?
E como o indutor vai virar um curto, a tensão no capacitor vai ser igual à tensão da fonte, tá? Quando tiver fonte, né? Se não tiver fonte, a tensão final vai ser zero, tá? Como era o caso da última aula, ok? Então assim a gente calculava as condições iniciais. Depois, para fazer a análise do circuito, né, em si, o que a gente fazia? Nesse caso aqui, se a gente quisesse a corrente no indutor, nós pegávamos e fazíamos uma malha aqui dentro, tá? Fazíamos uma malha aqui dentro, e daí contabilizávamos a tensão no resistor, a tensão no indutor e a tensão no capacitor, fazíamos uma malha, e daí trocávamos cada uma desses termos aqui, o que são tensões, por alguma coisa que dependesse de corrente do indutor, tá? Então, fazendo isso aqui, vocês retornam lá na última aula, e olhando que isso aqui está todo mundo em série, a gente chegava nessa equação aqui, tá? Nessa equação diferencial de segunda ordem, porque tinha um 2 aqui, ok? E nessa equação diferencial tínhamos duas condições iniciais, que era a condição inicial em 0 mais e a derivada em t igual a 0 mais. Tudo isso aqui, pessoal, para a corrente no indutor. A gente poderia fazer a mesma análise para a tensão no capacitor, que é tudo igual, tá? É tudo igual, só troca que aqui vai ser tensão no capacitor, VC dt, tá? Ia ser VC dt, VC dt, ok? Mas aqui eu fiz para a corrente, porque as duas equações são exatamente iguais, a única coisa que muda são as condições iniciais, tá? Que no caso do capacitor era VC de 0 mais, e a derivada de VC dt em 0 mais, tá? Essa aqui eram as duas condições quando nós tínhamos a equação diferencial para VC dt, tá? Então aqui era a corrente. Quando chega-se na equação diferencial de primeira ordem, ou de segunda ordem, pode ser para de primeira ordem também, né? Nós trocamos a derivada por lambda, tá? Então se aqui for derivada primeira, vira um lambda, se for derivada segunda, vira um lambda ao quadrado, tá? E daí nós chegamos numa equação de segundo grau, fazemos uma bhaskara aqui, a gente sai com dois lambdas, tá? Que é o lambda 1, tá? E o lambda 2, tá? Então são dois lambdas, duas raízes para essa equação, tá? Por que é assim? Porque eu já mostrei na última aula, vocês dão uma revisada lá, que aqui a revisão é mais rápida, tá? Como vão sair então dois lambdas, pessoal, tá? Aqui eu apaguei o zero daqui. Como são dois lambdas, podem sair três condições, três possibilidades, né? Primeira, se os lambdas forem diferentes, então elas vão ser reais e diferentes. Então a solução da equação era assim, era uma constante vezes a exponencial do lambda 1, uma constante 2 exponencial do lambda 2, tá? Isso se eles forem reais e diferentes. Se eles forem iguais, pessoal, então vai dar um número só, tá? Então também são duas exponenciais, só que uma das exponenciais é multiplicada por t, tá? Por que tinha isso? Porque senão nós teríamos uma exponencial apenas, porque nós colocaríamos em evidência e isso aqui ficaria igual a uma resposta de primeira ordem, que não é o caso. Isso aqui é uma resposta de segunda ordem, tá? E se as raízes forem complexas, então nós teríamos lambda 1, lambda 2, e que lá eu até tinha colocado como A mais B vezes J, tá? Mas o ideal é colocar em função de alfa mais um J ômega D, tá? Então alfa é o coeficiente de amortecimento e o ômega D é a frequência natural amortecida, tá? Então, tendo de posse esses dois valores, a gente substitui na equação padrão, né? Porque como essa exponencial aqui, ó, esse lambda 1 e 2 vai vir aqui, ó, na exponencial. A resposta, na verdade, é igual à da primeira, só que o lambda é complexo. Quando o lambda é complexo, nós trocamos para aquela relação lá. Por exemplo, quando a gente tem assim uma exponencial complexa, isso aqui vira um cosseno de ômega d, né? Cosseno de ômega d menos j seno de ômega d, ok? Então, se tiver uma exponencial complexa, isso aí vai virar um seno e cosseno complexo, tá? Então, fazendo essas algebrismo, né? A gente troca essa exponencial usando a relação de Euler, joga dentro dessa primeira equação aqui, tá? Os números complexos aqui dentro, faz uns agrupamentos ali e vira que essa exponencial de n menos alfa t aparece na frente, vezes cosseno de K1, K1 cosseno de ômega d mais K2 seno de ômega d, tá? Então essa aí é a resposta quando tiver raízes complexas. Ok? Então são basicamente esses três casos que vão aparecer. A análise é mais ou menos sempre a mesma e aí tem que olhar os lambdas e ver qual desses três aí que serão utilizados, tá? Então tem que ver que dependendo do valor do lambda, nós teremos então uma resposta, a cara da equação muda, tá? Então isso aí tem que tomar cuidado, tá? Então vai ter vários exercícios na lista lá, treinem isso aqui que vai cair na prova, tá? Então agora nós vamos ver então o circuito RLC série com fonte, tá? Então o que muda quando a gente colocar uma fonte de tensão aqui, tá? Então vamos lá. Então pessoal, vamos ver agora o circuito RLC série com fonte de tensão, tá? Então vamos lá.
Então, nesse tipo de circuito, nós teremos, então, o nosso resistor, indutor e capacitor, como a gente já via antes, só que terá uma fonte de tensão aqui, tá? Então, essa fonte de tensão, ela vai fazer com que o valor final da tensão e da corrente eles sejam diferentes daqueles quando a gente tinha um circuito sem a fonte de tensão, tá? As condições iniciais elas vão permanecer aqui, o circuito já pode começar com uma tensão ou com uma corrente, tá? E essa fonte de tensão ela vai forçar os valores, né, de tensão e corrente para outros valores diferentes daqueles que a gente tinha sem a fonte, tá? Por isso que a gente chama que essa fonte de tensão é um sinal, uma fonte forçante, tá? Ela força a resposta, tá? Por isso que a gente chama também, quando não tem a fonte, a gente chama isso aqui de resposta natural, tá? Quando a gente tem uma fonte de tensão, a gente chama de resposta forçada, tá? Então a gente está forçando o valor de tensão ou de corrente ir para um valor que a gente quiser. No caso aqui, vocês vão ver que a gente está forçando o valor da tensão no capacitor. Isso a gente já vai chegar a essa conclusão, tá? Então vamos lá. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez na outra aula. Então, para a corrente do indutor, tá? Vamos fazer primeiro para ela, tá? Depois a gente faz para a tensão no capacitor, tá? Então, como é que a gente faz essa análise? Primeiro, a gente tem que saber as condições iniciais, tá? Pode ser que ela seja fornecida ou não, tá? Então, nesse caso aqui, eu já forneci as duas condições iniciais. Em IL de 0 mais é I0 e para tensão no capacitor é VV0, tá? Pode ser que tenha um outro circuito que coloque a condição inicial, como a gente vai fazer lá no exemplo, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai equacionar o circuito usando algum método de solução, tá? Como é um circuito série, né, pessoal? Geralmente é mais fácil fazer essa análise utilizando malhas, tá? Por malhas fica muito mais fácil. Então, quando a gente está fazendo uma análise de circuito com indutor e capacitor, geralmente a gente quer saber a corrente no indutor e a tensão no capacitor, tá? Então, como é uma malha, pessoal, essa corrente aqui é interessante que seja a corrente do indutor, tá? Então, vamos colocar essa como sendo a corrente do indutor, tá? Então, colocando essa corrente aqui e aplicando malhas, né? Então, nós vamos fazer uma malha, vamos sair desse ponto aqui, vamos chegar no menos, né? Menos VS. Essa corrente vai passar aqui, vai produzir um mais aqui, que vai ser o meu VR. Vai passar aqui, vai produzir um mais VL. E vai chegar aqui, vai produzir um mais VC. Tá? Então, essas aqui são todas as tensões dos 4 elementos da malha. Tá? O que nós queremos saber? Queremos saber a corrente no indutor. Então, nós temos que trocar todo mundo por corrente do indutor. Tá? Então, aqui nós temos VR. Tá? Quem que é VR? VR é tensão no resistor. Tensão no resistor é R vezes I. Tá? Então, no lugar desse I aqui, como é um circuito série, a gente sabe que a corrente de todos os elementos é a mesma. Então, no lugar desse R, a gente poderia colocar R vezes IL, né? Porque o IR é igual ao IL. Tá? Depois, no VL. VL é L de IDT. Então, aqui já tem um IL. Beleza. E depois tem o VC. O VC é a tensão no capacitor. A tensão no capacitor é dependente da corrente que passa nele, que é o IC, que é essa corrente que está descendo aqui, que é igual ao IL, tá? Porque é uma corrente da malha. Tá? Então, aqui nós vamos colocar IL. Tá? Então, vai ficar todo mundo com IL. Tá? Então, substituindo ali, vai ficar... aqui eu coloquei ainda em função de IR, aqui em função de C. E daí, como a gente sabe que a corrente no IC e no resistor e no capacitor são iguais, né? O IR vira IL, aqui já está o próprio IL, e aqui vira IL, tá? E aqui a condição inicial, né? Porque ela tem uma condição inicial aqui. Aí tem que tomar cuidado, né, pessoal? Essa condição inicial pode estar invertida, dependendo dos casos, tá? Se eu tiver um outro circuito que coloque a condição inicial assim, por exemplo, tá? Poderia ter, tá? Mas não é esse caso aí, tá? E esse VS que está aqui foi para o outro lado, né? Foi para o outro lado e veio aqui, ok? Então, agora nós temos uma equação que tem derivada e tem integral, tá? Então, nós temos que tirar essa integral daí. Então, eu vou pegar e vou derivar toda essa equação dos dois lados, tá? Vou derivar dos dois lados essa equação. Então, aqui vou derivar, isso aqui vai ficar R vezes a derivada de IL, tá? Derivando para retirar a integral. Então, vai ficar R derivada de IL, vai ficar R de IL dt. Este cara aqui já tem uma derivada, então eu vou derivar de novo uma derivada, então vai ficar uma derivada segunda, tá? E aqui eu vou derivar uma integral, então vai ficar o próprio argumento da integral sobre a capacitância, tá? E aqui nós temos duas constantes, né, que vão ser eliminadas, né? Porque com derivada numa constante, né, essa derivada aqui, ela vai dar zero, né? Tá? Eu vou eliminar essas duas constantes. Então ficou essa equação aqui. Eu vou, então o VS, pessoal, ó, olha interessante que é essa análise aqui, ó. Esse VS estava aqui do outro lado, tá? Ele era uma constante. A hora que eu derivei, ele vai sumir,
tá? Vai sumir a equação, o valor da fonte de tensão. Então, a fonte de tensão não importa no valor da corrente. Olha que loucura, né? Então, não importa no valor da corrente, tá? Aqui eu só vou dividir por L, né? Para tirar o L da maior ordem aqui. Vai ficar uma equação assim, tá? Que é dIL dt, a derivada segunda de L mais R sobre L vezes a derivada primeira, mais IL sobre LC, tá? Então, se vocês olharem, essa equação diferencial ela é idêntica à resposta sem fonte, tá? Então, a fonte de tensão não interfere em nada o valor da equação, né, do IL, tá? Então, só na hora de fazer as condições iniciais, que daí vai aparecer alguma coisa, vai mudar só as constantes, tá? Aquelas constantes A1 e A2, elas vão mudar um pouco, tá? Por causa do VS, mas isso a gente vai ver lá no exemplo, ok? Beleza? Então, vamos lá. Depois, para tensão no capacitor, tá? Para tensão no capacitor, o que muda? Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos encontrar as condições iniciais, se não forem dadas, né? Nesse caso aqui elas foram dadas. Vamos equacionar o circuito utilizando algum método de solução, tá? Nesse caso aqui eu resolvi fazer por malhas de novo, mas eu poderia fazer por nós, tá? Mesma coisa de antes, fiz uma malha aqui dentro, assumi que a corrente de malha é a corrente do indutor, tá? Porque daí facilita bastante, mas poderia ser um I1, I2, como vocês quiserem, tá? E daí ela vai produzir um mais aqui, esse aqui é o nosso VR, e esse cara aqui é o nosso VL, e aqui é o nosso VC, tá? E aqui está o menos VS, tá? Daí a gente vai substituir da mesma forma de antes, né? O VR é quem? R vezes IR, tensão no indutor é quem? LD e LDT, e a tensão no capacitor é o que nós estamos buscando. Então eu vou deixar ela aqui já, ela já está pronta, não precisa fazer nada, tá? E esse VS vai passar para o outro lado, tá? Então ele vai vir para cá, ok? Como a gente sabe que é um circuito de série, a corrente em todos os elementos é a mesma. Tanto a corrente no resistor, quanto o IL, quanto o IC. Tá? Então, no lugar do IR vai vir IC, no lugar do IL vai vir IC, e no VC já vai ficar o próprio VC. Ok? E daí, quem que é o IC, pessoal? O IC a gente tem aqui, ó, dessa equação do capacitor. Então, o IC é C dVdt. Então, aqui dentro vai vir o nosso C dVdt, e aqui dentro ó, vai vir C dVdt. Então, aqui vai dar uma derivada da tensão do capacitor, e aqui vai vir a derivada do que tiver dentro do IC, que é C dVdt. Então, vai aparecer uma derivada segunda. Nós vamos derivar isso aqui. Lembrando que o C é uma constante, então ele vai sair para fora da derivada. Tá? Então, aqui vai ficar R vezes C, derivada da tensão do capacitor, e aqui vai ficar L vezes C, vezes a derivada segunda da tensão do capacitor. E aqui vai ficar VC. Tá? Dividindo tudo isso aqui ó, por LC, né, pessoal, para deixar o termo de maior ordem com coeficiente igual a 1, tá? Então vai ficar assim, ó, tá? Então vocês olhem que essa equação aqui, ó, ela tem uma certa semelhança com a anterior, tá? Os coeficientes aqui são iguais, o R sobre L e o 1 sobre LC, tá? Isso aqui é igual, tá? Mesma coisa, só que agora é VC. Só que aqui, ó, pessoal, apareceu um termo novo, que não tinha aparecido antes, tá? Quando a equação é igual a zero, aqui, ó, vai ficar como a gente fez na última aula. A gente chama aquilo de equação homogênea, tá? Quando ela é igual a zero. Essa aqui é uma equação não homogênea. Tá? Ela tem uma constante aqui. Daí vai mudar um pouquinho, que nós vamos ver na sequência. Tá? Então, olha a diferença das duas equações. Tá? Para a tensão no capacitor, ela ficou como? Ficou essa equação aqui, ó, e ficou este termo aqui. Ó, tá? Enquanto que para a equação diferencial da corrente no indutor, ela ficou igual a zero. Tá? Essa é a única diferença das duas. Tá? Então, qual a diferença das duas? Né? Esse parâmetro ali. Tá? Então, as equações são iguais, exceto pelo termo diferente de zero à direita da igualdade para a tensão VC. Tá? E as condições iniciais também são diferentes. Tá? Então, será que a resolução das duas equações são iguais? Isso que nós vamos ver agora. Tá? Então, a equação para a corrente no indutor é igual da última aula, então nem vou fazer aqui. Tá? Mas a equação do tensão no capacitor ela muda um pouquinho. Tá? Então, lembrando assim, para resolver esse tipo de equação, nós temos que saber de antemão o formato da resposta. Tá? Então, lá na aula anterior, que era circuito sem fonte, a resposta era só isso aqui. Tá? Era uma constante vezes uma exponencial. Tá? Agora, como nós temos isso aqui, ó, é uma equação, é como se fosse uma entrada para essa equação. Ela está forçando a resposta para um valor diferente, um valor final diferente. Tá? Por isso que a gente diz que é uma resposta forçada. Tá? Então a equação vai ter aquela mesma característica, mais um segundo termo, tá? Que é um termo que corresponde ao valor final da tensão no capacitor.
Se aqui fosse corrente no indutor, aqui seria o IL de infinito. Como é capacitor? É a tensão no infinito, tá? Então, quando o termo da direita da igualdade for uma constante, que é isso aqui, ó, né? Isso aqui é a tensão sobre a LC, então isso aqui vai dar um número, tá? Quando for uma constante, a solução será uma exponencial mais uma constante igual ao valor final, tá? Então, isso aqui é válido para quando isso aqui for igual a zero, porque daí o valor final vai ser zero também. E quando isso aqui for uma constante, daí vai ser o valor final mesmo, tá? Que vai ser diferente de zero, tá? Então, isso aqui lá nos exercícios vai ficar bem claro, tá? Para vocês, tá? Então, como é que a gente faz para solucionar isso aqui, ó? Nós vamos pegar essa equação aqui, ó. Vou apagar essa minha riscaria. Né? Então, nós vamos pegar essa equação do VCDT e vamos derivar ela e jogar aqui dentro. E vamos jogar aqui dentro também, tá? Aqui não precisa derivar porque é sem a derivada. Então, se a gente derivar essa equação aqui, ó, tá? Vai ficar como? Derivada de A vezes lambda t, ou lambda vem para frente, tá? Que nem a gente já tinha feito lá na aula anterior, tá? Mas, e daí eu vou ter que fazer a derivada dessa tensão aqui, que é um valor constante, tá? Então, a derivada de um valor constante vai dar zero aqui, tá? E depois eu vou fazer a derivada segunda para jogar dentro dessa segunda parte. Aqui. Então, vou derivar de novo isso aqui. Ó. Então, vai ficar que o lambda vai vir para frente e vai ficar um lambda ao quadrado, tá? Mais zero, né? Porque a derivada de zero é zero, tá? Então, substituindo esses valores ali dentro, como é que fica? No lugar da derivada segunda, vai ficar esse termo aqui, ó. A lambda ao quadrado mais e na lambda t. Derivada primeira vai ficar esse termo aqui. E a derivada, a última parte, né? É essa parte aqui, o que tem o VC de infinito, tá? Então, isso aqui é uma igualdade, né, pessoal? Tem que existir um valor que a gente coloca aqui dentro que faz com que essa igualdade seja verdadeira, tá? Então, eu vou só dar uma simplificada. Nós temos que o A aparece aqui, ó, e aqui, tá? E o E na lambda T aparece aqui, ó, tá? Então, nós vamos colocar esse A na lambda T, ó, em evidência. Então, vai ficar A vezes E na lambda T, mais essa equação aqui, que vocês já viram, né? Mais esse outro termo aqui, ó, VC de infinito que apareceu aqui, tá? Então, como é que a gente faria para tudo isso aqui ser igual a zero? Tá? O A não pode ser zero. Se fosse zero, toda a tensão seria zero sempre. Tá? O lambda não pode ser... Uma possibilidade seria lambda igual a menos infinito. Só que daí e na menos infinito também dá zero para todo o tempo. Então, não é uma boa solução. Tá? Então, seria quando essa equação aqui dentro, que a gente chama de equação característica, né, for igual a zero, e quando esse termo for igual a esse. Tá? Quando esse termo for igual a esse, eles vão se cortar. Tá? Quando que eles vão se cortar? Quando o VC de infinito for igual a VS. Tá? Então, quando a tensão infinita for igual a da fonte. Olha que beleza. Que a gente já viu isso aqui. Nós vamos ver já no exemplo ali para vocês verem como faz sentido isso aí. Tá? E quando essa parte aqui for igual a zero, tá? Que é a nossa equação característica. Então, igualando esse termo aqui a zero e isso aqui igual àquele, nós temos que dois lambdas diferentes, lambda 1 e lambda 2, tá? Que vão dar duas raízes diferentes. E nós vamos colocar na exponencial e vai zerar esta parcela aqui. Essa outra parcela a gente zera com o VC de infinito. Tá? E, como a gente viu, né? Como tem duas raízes, isso aqui vai dar duas soluções, né? Igual que nós vimos na última aula. Tá? Então, como nós vimos, né? Como existem duas raízes, então essa solução aqui ó, com lambda 1 é uma solução e com lambda 2 também é uma solução. Tá? Só que a gente usa a solução completa, tá? Que é a soma das duas respostas. Tá? Então, vai ser A1 vezes lambda 1 mais A2 vezes E na lambda 2 mais a tensão no infinito. Tá? Não vai somar duas vezes só porque aparece nas duas. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é a resposta final aí que nós estamos buscando. Tá? Então, se vocês jogarem essa equação dentro lá e fazer todas as derivadas, vocês vão ver que isso aqui vai ser verdade. Tá? Beleza? Então, isso aqui significa o quê? Que vai ter, se vocês verem da última aula, isso aqui é a resposta quando não tem fonte, tá? E isso aqui é o valor final, tá? Então, ele vai ter um comportamento lá, que ele vai ter aquelas exponenciais, né? Vai ter uma característica que não depende da fonte, tá? E aqui, o valor final é o valor que depende da fonte, tá? Então, vocês veem que as duas respostas são independentes, tá? Onde é que vai aparecer a tensão da fonte? Aqui. O VS vai estar dentro do V infinito, tá? Que é a tensão da fonte, V source, né? Tensão da fonte. Vocês já vão ver no exemplo como é que isso aqui aparece, tá? Daí, de onde é que vem as constantes A1 e A2? Elas vêm a partir das condições iniciais, que agora são duas, né? Como a gente já viu na última aula.
Então, pessoal, solucionando, vocês vão ver que vai ter novamente três soluções lá daquela equação característica, né, que a gente vai solucionar através de Bhaskara, né? Vão sair três possibilidades de lambdas, né? Então vai ter um lambda quando eles forem reais e diferentes, então vai dar uma equação exponencial, né? A1 vezes e na lambda 1t mais A2 e na lambda 2t mais VC de infinito, tá? Então o VC de infinito vai aparecer ali como uma constante na solução final, tá? Onde o lambda 1 e o lambda 2 é a solução da Bhaskara, né? Quando eu tiver duas raízes iguais, né? Então o lambda 1 e o 2 vai ser iguais a lambda, então vai ter um A1 lambda e na lambda t mais um A2 vezes t, né? Vai aparecer esse t aqui para que elas não fiquem iguais, né? Para que eu não possa agrupar as duas, mais VC de infinito, tá? E quando eu tiver raízes complexas conjugadas, né? Então lambda 1 e 2 vão ser na forma de um alfa mais j ômega d, onde o alfa vai aparecer aqui na equação, que é o coeficiente de amortecimento, e o ômega d é a frequência natural amortecida, né? Que é dado por essas relações aqui, tá? Então vai ser a mesma parcela da resposta sem fonte mais o VC de infinito, tá? Vocês veem que a fonte, pessoal, só altera o valor final, tá? O VC de infinito. E esse valor aqui, ó, pessoal, é a mesma coisa do que se não tivesse fonte. Então a gente pode resolver tudo sem fonte, só somar o valor de VC de infinito lá no final, tá? Então, como é que ficam as respostas, né, pessoal? Sistema super amortecido, como o nome diz, ele é mais amortecido, ele é mais lento, tá? Super amortecido, ele é só exponenciais, né? Então, ele vai pegar e vai demorar mais para chegar no valor final, tá? Que é esse valor aqui, que é o VC de infinito. O criticamente amortecido é quando ele está trocando do valor de crítica, de super amortecido, para o sugamortecido, que daí aparece o seno e cosseno. Então, ele está aqui no meio, ó, tá? Tá bem no meio, daí por isso que aparece CT aqui, ó. Esse t, pessoal, ele cresce, ele é uma reta, né? Se você pegar só a função de t, ele é uma reta. Como ele está multiplicando uma exponencial negativa, no início ele faz com que ele cresça mais. Só que depois a exponencial negativa ela vai lá e decresce mais rapidamente. E daí ele acaba que todo esse termo vai para zero. Né? Então, por causa desse t, ele vai um pouquinho mais rápido. E a função seno e cosseno, ela oscila. Tá? Então, ela vai oscilar, vai ter um ponto máximo e pontos máximos descendentes. Onde esse valor superior aqui, ó, ele é Ena menos alfa t, que é o coeficiente de amortecimento. Então, ele vai matando o sinal. Tá? Essa exponencial aqui, ó, que é responsável pelo amortecimento, tá? Dessa exponencial, desse seno e cosseno, tá? Que são oscilatórios, ok? Beleza? Então vocês veem que todos os valores convergem para VC de infinito. Por quê? Porque as exponenciais são sempre negativas, pessoal. Tá? Então, e na menos infinito, isso aqui sempre vai para zero. Ó. Sempre vai para zero. Então, sobra quem? Sobra VC de infinito. Aqui também, ó, a exponencial vai para zero. Essa exponencial aqui vai para zero. Essa aqui também vai para zero. Tá? Então, mesmo que ela está multiplicando um seno e cosseno, ela indo para zero, todo mundo vai para zero. Tá? Fica quem? Fica o VC de infinito. Tá? Então, por isso que todo mundo converge para o VC de infinito. Tá? Então, isso aí é a nossa solução completa, né? Quando eu tiver uma fonte. Ok? Então, aqui, o capacitor ele vai para um valor diferente de zero. Né? E vocês vão ver que isso aqui vai ser o valor da fonte. Tá? Mas isso no exercício vai ficar mais claro. Tá? Se fosse a corrente no indutor, ela faz a mesma coisa, só que o valor de infinito é zero. Tá? Então, ela vai fazer isso aqui, ó, mas ela vai convergir para zero. Tá? Ou vai ser uma exponencial que vai fazer isso aqui, ó, e vai ir para zero. Tá? Mas ele sempre converge para zero no circuito RLC, puro, né? RLC série puro. Então lá a corrente do indutor ela vai para zero porque o capacitor ele abre lá em T igual a infinito. Então acaba que a corrente tem que ir para zero. Se o capacitor abriu, não tem caminho para a corrente. Tá? Beleza? Então vai ser sempre uma dessas três soluções e agora apareceu um VC de infinito. Tá? Então vamos fazer agora um exemplo. Tá? Fazer o exemplo 1 aqui. Então esse circuito aqui ó, ele é composto de uma fonte de tensão. Aqui está o nosso RLC. No início ele tem uma chave, então ele está fechado. Então esse resistor faz parte do circuito. Depois essa chave abre e fica daí sim um RLC puro, tá? E as condições iniciais são dados para ter antes dessa chave abrir. Tá? Então tem que calcular o VC de T, o IL de T, as condições iniciais que são dadas aqui, depois verificar se essa equação aí está correta. Tá? Então vamos fazer isso aí lá na prancheta. Tá? Feito.